Nesse vídeo, além de te mostrar a parte técnica de como fechar um arquivo, eu vou passar o meu processo quando eu crio um layout destinado para impressão. Antes de ir para frente do computador, eu começo esboçando a ideia no papel para ter uma ideia da estrutura que eu quero para o meu layout. E eu faço vários esboços numa folha de papel, depende, às vezes 2, às vezes 5, às vezes 10. E assim que eu tenho uma ideia dos elementos que eu vou usar e como eles vão se distribuir, aí sim eu parto para o Photoshop para começar a criar o meu arquivo propriamente dito. Aqui no Photoshop eu vou File, New, para criar um arquivo novo. Eu posso vir aqui nesse menu aqui em cima em Print, ele vai criar um A5, né? Eu posso clicar aqui em A5, ele tem outros presets, ou então eu posso vir aqui e digitar. Vou primeiro selecionar aqui centímetros, quero um arquivo, é um A5, né? 14,8 por 21 centímetros. A orientação é como está aqui, vertical, lembrar da resolução, como é para impressão tem que estar em 300 dpi, no mínimo, pode manter RGB, fundo branco. Assim que eu terminei aqui de configurar, Create. Se tu quiser certificar que ele está em centímetros, ou se tu quiser mudar a unidade de medida, tu pode vir aqui na régua, Command R ou Ctrl R para régua, e aqui botão direito na régua tu escolhe a unidade de medida. No caso, centímetros é o que a gente queria, então a gente não vai mexer nisso. O que são os guides? São linhas guia que me ajudam a me orientar no layout. A primeira que eu vou precisar criar é vindo aqui em View, New Guide Layout. Nosso documento vai ter 4 colunas com 0,4 centímetros ou 4 milímetros. Isso se chama em inglês gutter, né? Gutter seria tipo a calha, que é esse espaço entre cada coluna ou linha, né? Aqui também 4 milímetros. E em vez de 1 centímetro, eu vou botar aqui 5 milímetros de margem. Ao redor do documento, eu vou clicar OK. A gente vem aqui, View, New Guide Layout de novo, e tu vai desmarcar esse Clear Existing Guides. Senão, quando a gente criar essas novas guias, ele vai apagar essas que a gente acabou de criar, que a gente quer manter. Então vamos desmarcar aqui. Uma coisa que tu pode fazer é vir aqui, Save Presets. Você pode salvar as presets de guides que tu usa mais. No caso, eu uso muito essa, margem 0. Vou clicar aqui. O que ele fez? Ele botou toda a minha margem 0, sem coluna e sem linha. Pode ver aqui que em volta do documento todo ele criou os guias. Então, como eu uso muito essa de 0, eu deixei ela salva aqui para ficar mais rápido. Por que eu criei essa margem 0? Tu vai entender agora. Vou apertar Command Shift C ou Ctrl Shift C ou vir aqui em Image, Canvas Size, que é o tamanho da nossa área aqui de desenho, e a gente vai aumentar 1 centímetro na largura e na altura. Pode digitar aqui, 15,8, ou então selecionar o campo, Shift, seta para cima. Ele vai aumentar 1 centímetro. Se tu apertar sem o Shift, ele vai aumentando de milímetro em milímetro. Com o Shift, de centímetro em centímetro. A gente quer 22 centímetros. Ok. O que ele fez? Ele aumentou 1 centímetro na largura e na altura, ou seja, 5 milímetros para cada lado. E o que é esse espaço de 5 milímetros aqui? É a nossa sangria, ou seja, é a parte que eles vão cortar fora na gráfica quando for dar o acabamento no nosso layout. Agora que eu já estou aqui com o layout pronto, eu preciso salvar um PDF para mandar para a gráfica. Primeiro, tu vai vir aqui em Image, Duplicate. A gente vai criar uma cópia desse documento que a gente tem aqui, porque uma vez que tu flata ele, tu não tem mais como editar ele, não tem mais como mexer nas camadas. Eu vou nomear esse documento o mesmo nome desse e botar um flat aqui no final. Ok. Agora com o documento aberto aqui, a gente vem em Image, Mode, e aqui está em RGB, a gente vai mudar para CMYK. Aqui ele vai te perguntar se quer juntar as camadas, sim, Merge. Pronto, eu tenho o documento flatado aqui em CMYK. Agora eu vou salvar aqui junto do meu documento Flyer, assim, Save. O outro jeito de fazer isso é eu selecionar todas as camadas
aqui no painel das camadas, o botão direito, Convert to Smart Object. Ele criou um Smart Object com todas as camadas. Aí eu posso vir aqui em Image, Mode, CMake. Aí agora ele vai me perguntar se eu quero rasterizar, eu vou apertar Don't Rasterize, eu não quero que ele rasterize. Pronto, meu documento está em CMake. A vantagem desse outro método é que eu não preciso criar outro arquivo, e se eu por um acaso precisar editar, tipo, o cliente quer que mude esse texto, quer que aumente a logo, diminua a logo, eu posso vir aqui no meu painel de layers, está vendo aqui o meu Smart Object, eu vou aqui no thumbnail dele, clico 2 vezes, e ele abre todas as camadas em um outro documento, eu posso alterá-las, por exemplo, eu posso mudar a cor do logo. Eu vou salvar, e assim que o Photoshop terminar de salvar ele, eu volto aqui no meu Flyer A5 e ele vai ter atualizado o logo conforme a modificação que eu fiz dentro do Smart Object. Agora que a gente está aqui no InDesign, a gente vai criar um documento no processo similar ao que a gente fez lá no Photoshop. Vou criar em Create New, vou botar centímetros, aqui 14,8 por 21, vertical, Facing Pages pode desmarcar, colunas são 4, a distância entre elas 4 milímetros, a margem 5 milímetros e o Bleed and Slug, que é a sangria, 5 milímetros. Vamos Create. Agora, se tu quiser criar as linhas, a gente vem aqui em Layout, Create Guides, são 3 linhas e 4 milímetros entre elas, apertar OK. E agora a gente precisa colocar o nosso documento aqui dentro. Então a gente vem aqui em File, Place ou Command D, Ctrl D. A gente vai escolher aqui o nosso arquivo flatado, OK. Clicar em qualquer lugar na tela. Com o documento selecionado, a gente vem aqui nesse painel, aqui no cantinho onde diz X e Y, a gente vai escolher -5 para o X e -5 para o Y e vai posicionar ele no lugar. Essa é uma etapa opcional, pode pular ela se tu quiser, mas eu te aconselho a fazer ela. O texto, o plain text aqui, que a gente colocou lá no Photoshop, o ideal é que a gente refaça ela dentro do InDesign. Então, tu vai abrir lá o Photoshop de volta, aqui tem um Smart Object, a gente vai clicar 2 vezes nele, e a gente vai copiar o nosso texto, vou pegar aqui o Tzinho, a ferramenta de texto, clicar e arrastar, Command V para colar. Com a Move Tool eu vou colocar ela aqui no lugar. Esse é o bom de ter as colunas, né, e as linhas, que aí eu já tenho o local certinho do meu texto no InDesign. Só que como vocês podem ver, quando a gente copia e cola o texto, ele não vem formatado. Então tu vai ter que fazer isso manualmente. Que é a Neo Sans Pro Medium, tamanho 10, com espaçamento entre linhas 16 e a cor essa aqui, 55/100/24/7. Então a gente vai pegar e refazer isso aqui no InDesign. Eu vou selecionar. Agora a gente vem aqui, Neo Sans Pro. Medium. 10. 16. Centralizado, né? Um pouquinho mais abaixo, aí a gente tem selecionar o texto, vem aqui cor, clicar de novo, 55, 100 já está aqui, 24/7, ok. E a gente vai fazer a mesma coisa para esse texto aqui embaixo. Uma vez que eu já tenho meu texto inserido e devidamente formatado aqui no InDesign, a gente vai lá no Photoshop, a gente vai apertar no olhinho aqui para desativar essas camadas de texto. Vai salvar o nosso documento. Depois de salvar o nosso documento, a gente vem aqui no painel Links, no InDesign, ele vai estar com essa exclamaçãozinha aqui, a gente clica aqui em atualizar e pronto.
Agora a gente chegou na reta final para criar o nosso arquivo. O texto já está aqui, ele já está formatado, a gente tem o documento em CMYK inserido dentro de InDesign, com a sangria, tudo certinho. Então a gente vai vir aqui em File, Export ou Command E, Ctrl E. Vai escolher um novo nosso arquivo, Amazon Z Flyer A5. Vai escolher aqui em Format, Adobe PDF, Print. Lembra que é o Print, não Interactive, é o Print. Save. E aí ele te dá algumas opções. A gente vai escolher aqui, a gente está em General, a gente vai escolher o PDF X1A 2001, que é a segunda opção. A gente não vai mexer em nada. Compression também não vai mexer em nada, vai manter 300 dpi e tudo. Marks and Bleeds. Nesse campo aqui a gente vai marcar em Marks o Crop Marks e o Registration Marks. A não ser que a gráfica te exija mais algum outro, tipo Color Bars, Page Information, tu vai marcar eles. Mas a princípio o Crop Marks e Registration Marks é o suficiente. E lembrar de marcar aqui Use Document Bleed Settings, que aí ele vai já preencher aqui como 5 mm e a gente vai apertar Export. E pronto, você acabou de gerar o seu PDF prontinho para impressão com o texto aqui, ó, selecionável do PDF. Por isso que é importante a gente recriar ele dentro do InDesign e não pegar ele diretamente do Photoshop. A não ser que você tenha colocado algum efeito, tipo, que não dê para refazer no InDesign. Por exemplo, aqui o texto está curvado, ele tem um efeito de profundidade, uma sombra. Isso aqui eu não teria como refazer no InDesign, então eu deixei ele da forma que ele tá. Então tá pronto, agora é só mandar para a gráfica. Não esquece de deixar o joinha, comentar e seguir o canal para dar aquela força. Valeu!